Gênesis capítulo 4. Vamos ler Gênesis 4, do 1 até o versículo 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de 10 dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Bondoso e eterno Pai, Pai santo, Pai glorioso, Pai eterno, louvado seja, Senhor, por este momento. Pai, eis aí a Tua palavra que foi lida, e te pedimos mais uma vez, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações, porque sabemos que só quando Tu falas, ó Pai, que a nossa alma é alimentada. Reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência de Ti. Reconhecemos, ó Pai, quanto amamos a Tua palavra. Que seja repreendido toda inquietação, toda obstrução, que todo mal, toda entidade maligna seja repreendida em nome de Jesus, que a Tua palavra se derrame sobre nós como uma chuva seródia, trazendo sobre nós paz, alegria, libertação, cura, edificação, para a glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história de Caim e Abel. E, na verdade, basicamente, o Evangelho ele está aqui implícito entre dois tipos distintos de crente. Não há mais do que dois. Os outros são variações. O crente Caim e o crente Abel. Na verdade, apesar de haverem subdivisões, basicamente, os dois se distinguem, o crente Caim e o crente Abel. E o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é: você é crente Caim ou crente Abel? Observamos que, como diz a palavra, Abel trabalhava com ovelhas e Caim era lavrador da terra. Ele ficou irado porque a sua oferta não foi aceita. Ele se irou. Mas Deus fala uma palavra aqui para ele, que foi, na verdade, como se diz, a solucionática. Ele fala: olha, por que você está irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? E ele dá um conselho para Caim: olha, se você fizer bem, ou seja, se você tentar de novo e acertar, não haverá aceitação para ti? Só que ele fala aqui duas coisas fundamentais dele tentar de novo, fazer o que é certo. Só que ele fala: se não fizerdes bem, ou seja, se você não tentar fazer de novo e fazer certo, o pecado já está à porta. Há duas coisas que brilham aqui e saltam aos olhos. Uma, que ele tinha uma chance de tentar fazer de novo, mas ao mesmo tempo ele tinha um ultimato de Deus: olha, se você não tentar, tem um probleminha. O pecado já está à porta. O que simbolizaria ele tentar de novo? Simbolizaria, acima de tudo, aquilo que nós já falamos no nosso estudo: um coração contrito,
um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Só que não houve no coração dele o quebrantamento, só a ira. Por quê? Porque ao invés, a gente não vai ler a história toda, porque todos conhecem a história, e o tempo também não é muito favorável, será uma mensagem bem objetiva. Veja bem, o que ele poderia fazer diante dessa situação se ele se quebrantasse? Até porque, veja bem, amados, não foi aquela coisa assim, Deus não aceitou e deixou ele para lá, né? Ele poderia até continuar irado, não é verdade? Não. Deus fala, poxa, o que você tem? O que você tem? Por que você está assim, Caim? Não, fica assim não. Tenta de novo. Se tu conseguir acertar, consegue. Não. Ele se irou e vai e mata o seu irmão. Todo mundo conhece a história. Se ele tivesse quebrado, o que ele poderia fazer? Ele poderia chegar para Abel e falar, Abel, chega aí. Cara, aí tô para baixão. O que foi, ô Caim? Poxa, Deus não aceitou a minha oferta. A tua aceitou, né? Então a minha não aceitou. O que você fez que Deus aceitou a tua e a minha não? Aí Abel ia explicar para ele que algo que ele não sabia. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ele trouxe fruta. Veja bem, amados, o princípio de um sacrifício já acontece quando Adão peca e Deus sacrifica. Já houve primeiro sacrifício. E obviamente isso já começava a ser falado. E ele pega e mata o seu irmão. Só que o detalhe só não é dele não tentar de novo. É que ele não tentar de novo configurou a soberba. E a soberba precede a queda. E hoje nós vemos esses dois tipos de crente em todas as igrejas, em todos os lugares. O crente Caim e o crente Abel. Só que a história não muda. O crente que dá fruto, o crente joga pedra. O crente que ele não consegue tentar procurar onde ele está errando para poder acertar. Geralmente os crentes querem soluções rápidas, né? Um objeto ungido, uma oração ungida, uma palavra que resolve o problema na hora. Mas então, o que simboliza é, na verdade, oferecer um animal. Bom, se nós entrarmos com profundidade no que simbolizaria naquela época oferecer um animal, a gente veria que não é uma coisa fácil. Porque eles criavam os animaizinhos com carinho. Quem já criou galinha, eu conheço pessoa que cria galinha, ele não consegue matar uma galinha que ele cria. Ainda mais um carneiro, né? Que é um animal dócil. Imagina bem, você tem 4, 5 cachorrinhos, e Deus fala assim, ó, mata aquele ali para mim. Pelo menos eu teria dificuldade de matar o meu cachorro. Entende? Até quando eu estou cantando, ele senta para me ouvir. Percebe por que a dificuldade do sacrifício? Não era fácil sacrificar um animal. Tanto que haviam pessoas que quando o animal estava doente, não está lá? Nos profetas menores, fala, ó, por que você sacrifica um animal doente? E eu observo que no sacrifício, Deus não queria um animal cego, era um animal perfeito. Era difícil. E hoje é a mesma história, mas o que tem a ver com a nossa vida prática do serviço cristão com isso aí? Simbolizaria hoje nós sacrificarmos um animal para Jesus, para Deus. Ó, lembre, Hebreus, Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 de Pedro também fala, vós sois pedras vivas, sacerdócio santo, para ofereceres o quê? Sacrifícios espirituais.
Vale a pena dizer que quando você oferece o sacrifício espiritual, você está ministrando, tá? Não pense que você está sacrificando, você está ministrando. É isso que o sacerdote fazia. E nós somos sacerdotes. E o que é mais difícil a gente dar para Deus hoje? A coisa mais difícil. Assim como era difícil alguém sacrificar um animal para Deus, é isso mesmo, irmão Flávio. Tempo. Tempo. Tempo é dinheiro. 2 tipos de crente. Não tem mais. Por isso que a teologia da prosperidade, esses pentecostais de fogo puro, cresce. Quem não quer facilidade, né? Eu vou para o centro da cidade. Ao invés de eu pegar o trem, eu pegar um ônibus lotado, eu vou de helicóptero. Quem não quer? Hã? E no evangelho isso não funciona. Evangelho é relacionamento. Então hoje em dia nós temos 2 tipos de crente. O crente Caim e o crente Abel. Aquele que ama Jesus, mas o resto do tempo é para Deus. Ele ama Jesus até que fazer as coisas de Deus não atrapalhe a vida pessoal dele. Só que não foi essa a proposta aqui, Jesus. O que nós lemos na leitura no encontro essa semana? Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro lá sepultar meu pai. Não. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vem, segue-me. Jesus disse dessa forma: se alguém quiser vir após mim e não aborrecer a sua própria vida, não é digno de ser o meu discípulo. Irmãos, você não vê esse evangelho na mídia, tu não vê isso pregando na televisão. Vê? Não vê. Porque não é agradável, irmãos. O evangelho agradável é esse. Por isso que eu falo que o evangelismo está aleijado. Está comprometido. Que o que chamam de evangelismo não é evangelismo. Tu não vê na mídia alguém dizer isso. Hã? Tu vê alguém, olha, a tua vida vai mudar. Esse é o ano da tua mudança. Não, irmãos, veja bem. Sem dúvida, que Deus quer te abençoar. Isso é fato. Como um pai que ama o filho. Mas às vezes, Deus é obrigado a te dar uma apertadinha para você acordar para a realidade. Só que tem pessoa sendo apertado e não acorda. Olha o que falou na leitura do encontro dessa semana. E que adianta o mundo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se prejudicar a si mesmo? Quantas pessoas se enveredaram nessa famigerada teologia da prosperidade e hoje, engraçado que prosperaram. Mas vai ver o casamento. Já foi embora. Vai ver ele, não tem paz. E às vezes é até pastor e tem igreja lotada. Mas o camarada está por dentro de calmante, porque ele conquistou coisas. Mas ele não tem paz. Minha mãe falava um versículo que eu nunca me esqueço. Note os passos de um homem bom, que o seu futuro será de paz. O que adianta, irmão? Pessoas que conquistam coisas aparentemente vultuosas, só não tem a paz. Não adianta? Então, o crente Caim e o crente Abel, o crente Caim é o crente que não entendeu, mas não quer entender. E se alguém falar para... Sabe qual é o difícil do crente Caim entender? Porque se ele ouvir essa verdade que está na Bíblia, na boca de um pastor que não é famoso, ele fala assim: por que eu tenho que te ouvir? Quantos seguidores você tem nas redes sociais? Ah, não, por que eu tenho que te ouvir se a maioria dos pastores está dizendo que agora é só vitória? Que é só pagar o carnezinho que vai resolver o problema. Por que eu tenho que te ouvir? Quem é você? Não, nós devemos julgar a profecia, não os profetas. Conferir na palavra, como os crentes de Bereia. Então eles querem a facilidade. E muita gente, às vezes, não querem ficar numa igreja bíblica, porque eles são daquele tipo... O crente Caim é aquele crente que assim, me engana que eu gosto.
Fala para mim que eu vou ficar aquele crente que Jesus é só um detalhe na vida dele, né? Campanha da vitória, vem receber uma busuntada de azeite e tua vida muda. Aí vai lá e passa azeite na cabeça, e outra campanha, e nada muda. Eles não querem. Por quê? O Evangelho, irmãos, ele confronta. Irmãos, pare uma hora para você olhar quantas pessoas que foram a Jesus e foram embora. Eles pincelam o Evangelho de um jeito que não é. Observe quando foram até Jesus. Senhor, eu vou te seguir. Jesus fala assim para ele: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Se fossem os pregadores de agora, hein? Olha, venha, vai me seguir, vem, semana passada paralítico andou, vem, olha aí, fala, irmã, onde você foi curada? Na igreja fulano de tal. Fala de novo, qual a igreja? Igreja fulano de tal. Venham receber a sua bênção. Não, Jesus não falou isso. Ele poderia falar assim: Pedrão, chega aqui, esse camarada falou que quer me seguir. Pedrão, conta para ele como é que é o negócio. Comida não faz, se tiver 2 pãezinhos, todo mundo come. 2 pãezinhos, fala para ele, Pedro, com 2 pãezinhos e 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, eu alimentei todo mundo. Fala para ele, Pedrão. Dinheiro? Pedrão, fala para ele na hora de pagar o imposto. Como é que foi? Senhor, eu joguei o anzol e o peixe já saiu como... É isso aí, meu amigo. Tu tá com o cara certo. O que é mais importante? Dinheiro e comida? Comigo não falta. Enfermidade? Fala para Pedro. Fala para ele, aquele cego de nascença que eu curei. Ele não poderia falar isso? Mas ele não falou. Ele falou de aborrecer a sua vida e não refrescou. Olha, vocês cuidais, que eu vim dizer paz da terra. Agora estarão 2 divididos numa casa: o pai contra a sua mãe, o filho contra o seu pai, e os inimigos de um homem serão seus pais familiares. Então, a diferença do crente Caim para o crente Abel é que o crente Caim, ele é salvo pela loucura da pregação. Por isso que Paulo falou: aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Mas o camarada fala: mas poxa vida, mas se ser cristão, poxa, é assim? Não quer dizer que agora é sua vida. Não. Quer dizer que eu vou ser crente, mas eu não vou virar empresário? Não. Então, por que eu tenho que seguir esse Jesus? Quer que eu te conte? Porque tem muito empresário nessa hora se suicidando, que não tem paz. Porque esse evangelho, ele não se fundamenta em coisas práticas. Esse evangelho é que faz com aquele que cheirava cocaína não cheire mais, porque ele encontrou uma dose mais forte. Esse evangelho é aquele que faz que aquele que largou a sua esposa volte para a sua esposa, porque reconhece o erro que cometeu. Esse evangelho é que faz com que Paulo e Silas, depois de tomar uma coça, cantavam louvores. Esse evangelho é uma parte que o mundo não pode entender, por isso que hoje nós somos salvos pela loucura da pregação. Só que, para ganhar com facilidade, criamos um evangelho que, na verdade, o Jesus que eles pregam é uma caricatura do Jesus da Bíblia. Então, o crente Caim é aquele crente que ele quer Jesus, mas ele não quer renunciar. Ele não quer levar a sua cruz a cada dia. Ele quer levar a sua cruz só de vez em quando. Hoje eu vou carregar minha cruz um pouquinho. Não, é cada dia. O forro dela continuamente sobre o altar. Irmão, o evangelho é ou você crê que o Jesus é aquilo que a Bíblia diz, ou então não existe evangelho. Quantos crentes eu conheci ao longo da minha vida que correu, Jesus era só um detalhe. Hoje eu olho para a vida deles, até que eles conseguiram alguma coisinha financeira. Só que o casamento já foi embora e agora vai ter que dividir tudo que construiu. Pior que o terceiro que entra na história, geralmente, né? Ele entra só com a escova de dente, porque a mulher já tem a herança do marido, que vai ter que dividir. Outros estão com a igreja lotada, mas não tem paz. Não tem paz.
É 5 minutos que você conversa com ele, você já sai passando mal. De o que você olha para a pessoa, o quanto que ele perdeu. Irmãos, por quê? Aí você pergunta, por quê que o tempo é a coisa mais difícil? E por que temos que dar o nosso tempo? Irmão, essa carne nossa não se converte. Se você não tem uma vida de comunhão com Deus diária, não pense, eu aceitei Jesus, eu me batizei, agora eu virei um anjo. Esse evangelho místico não existe aqui na Bíblia. Já imaginou? Agora eu me casei, aí em vez de ir para a lua de mel, eu me casei, agora minha esposa vai lá para o Japão e eu fico aqui. Não, irmãos. Evangelho é relacionamento. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Nada acontece. Agora eu pergunto, se amamos realmente a Jesus, por que que priorizamos coisas? Não. O irmão fulano de tal comprou isso, tem que comprar também. Não, na hora que a pessoa faz esse tipo de coisas, até parece que está valendo a pena. A diferença você vai ver só lá na frente. Então tem pessoas que ficam, por que minha vida não evolui espiritualmente? Porque as pessoas querem conseguir, às vezes, num seminário, aquilo que ela só conseguiria no diariamente. O seminário ajuda? Claro que ajuda. Mas aquilo que você conseguir no seminário, você consegue no seminário. Mas aquilo que você conseguir no seu carregar a cruz a cada dia, só ali. É o crente Abel. O crente que entende que, para que haja realmente uma mudança de vida, nós temos que ser sinceros. Amamos mesmo a Deus ou não? Estamos realmente preparados, resolvidos, queremos renunciar à nossa vida ou não? Queremos aborrecer a nossa vida ou não? Cremos nele? O que fala sobre a fé? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmão, você tira as coisas em coisas mínimas. Em coisas mínimas. Só funciona se... Vamos evangelizar. Só funciona assim. Hoje nós vamos evangelizar. Irmãos, um encontro lá é um evangelismo. O cuidar de um visitante que vem machucado de outra igreja é um evangelismo. Às vezes nós somos incoerentes. Ficamos na periferia do evangelho. Ou então, estamos no evangelho da graça. Mas um simples se preocupar em fazer o café é um amor. O crente Abel, irmãos, é o crente que entende o que é prioridade do reino. Jesus disse, eu vim para servir. Eu sou como quem serve. O crente Caim é estilo do crente Saul. Entre obedecer, ele prefere sacrificar. Entre a presença, ele prefere o trono. Davi amava a presença. Saul amava o trono. Davi passou por um processo. Saul entrou de uma vez. O detalhe do crente Abel, fundamental do crente Abel, é que quando você começa a carregar a cruz a cada dia, você nutre uma intimidade com Deus, você sente Ele tão perto de você, que você não se preocupa mais com holofotes, com aparecer. Já o crente Caim, ele fica muito preocupado com a avaliação de terceiros, ele fica muito preocupado em se justificar, e não entende o processo. Quando você caminha com o Senhor, você entende o processo. Observe, Davi, ele não foi direto ao trono, ele passou por todo um processo. Primeiro ele tomava conta das ovelhas. Se olharmos a vida de Davi, a Bíblia não fala, tá? Mas às vezes podemos até pensar que Davi não era filho da mesma esposa, porque ele era do caçula, e ele estava lá no campo. O profeta Samuel chega, ele nem fazia parte. Não dá para pensar dessa maneira? Como é que se diz?
Mas só uma ideia. Mas observe bem, mesmo depois que ele estava cuidando dos animaizinhos, aí ele ganhou uma promoção, agora ele carregava comida para os irmãos na guerra. Observe o processo que ele vai passando. Chega lá, os irmãos ainda maltratam ele leva a comida. Chega lá, ele mata o gigante. Veja bem, ele já tinha sido ungido a rei, tá? Naquele evento que Jessé vai, tá lembrado? Agora ele vai lá, mata o gigante. Então o que ele poderia falar? Pai, agora eu estou metendo o pé, que agora eu já fui ungido rei. Eu já sou general. Saul botou ele como general. E mais, talvez ele ia matar Saul para ficar com o trono. Não. Davi era o crente estilo Abel. Ele sabia que mais importante que tudo era a presença. E o que acontece? Depois de muito, mesmo depois de ser ungido a rei, ele estava lá, junto com o pai dele. Olha, fidelidade. Ele podia falar, não, meu pai só botava para cuidar das ovelhas, agora que eu já sou general, eu quero nem saber de você não, meu pai. Não, Davi continuava amando seu pai. Essa é a diferença do crente que nutre a comunhão. Olha a reclama, Saul se borrava de perder o reino. Olha o que Davi fala para Deus. Não retire de mim o teu espírito, a tua presença. A diferença do crente Abel, que nisso que ele nutre uma comunhão a cada dia, ele se sente amado e ele consegue ter visão do futuro. Essa é a diferença de Caim para Abel. Já o crente Caim, ele fica sempre procurando alguém para entregar uma revelação para ele. Porque ele não entende que o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo e comunhão com Deus é algo acessível a todo mundo, não é os pastores. Agora, a parte interessante do crente Abel, o que realmente tem comunhão com Deus, renuncia seu tempo, é que à medida que ele vai tendo essa comunhão com Deus, ele vai sendo transformado. A nossa comunhão com Deus, irmãos, ela gera uma transformação. Então, ele não fica ansioso. Ele não fica ansioso. Essa é a diferença. A diferença do crente Abel é que essa comunhão dele com Deus leva ele não mais a saber que Jesus ama ele, a saber que ele vai morar no céu. Não. O crente que nutre uma comunhão a cada dia, ele sente o céu aqui na terra. Ele sente o amor de Deus dentro dele. Ele não fica se preocupando com cargo, com palanque, com famas e glórias, porque ele sabe que não tem jeito. Irmãos, não tem crente Abel que vive em comunhão com Deus, que à medida que ele vai ficar sendo cheio do Espírito Santo, Deus não coloca ele em destaque. Não tem jeito. Mas o engraçado do crente Abel é que ele foge do destaque, ele nem quer. Porque ele sabe que a glória é para o Senhor. O detalhe do crente Caim, ele passa anos na igreja. E Jesus não é um detalhe. Primeiro ele resolve ele nunca consegue entender o aborrecer a sua vida. Problema, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Eu vou buscar o Senhor. Depois eu olho para você. Irmão, quantas vezes isso aconteceu na minha vida e vi crente dar esse testemunho. O crente largar o problema lá e ir buscar o Senhor. Quando ele voltar, o problema está resolvido. A diferença do crente Abel é que essa comunhão com ele traz segurança, ele sente a presença e ele vislumbra o futuro. Ele vê pelos olhos da fé, ele não vai atrás de profecia. Olha, essa profetada tem por aí. Olha, Deus me mostra que você vai ser famoso pregador, que você vai pregar então. Não é nada disso não.
ele sente aquela presença dentro dele. E ele sabe, e onde ele passa, ele tem um imã que fica nele. Essa é a diferença do crente Abel para o crente Caim. Agora, o problema do crente Caim, o pior de todo, irmãos, é que, lembra da segunda parte? Se bem fizeres, haverá aceitação para ti, não é verdade? Só que tem a segunda parte. Se não tentares, o pecado jaz. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Crente que tem uma vida de comunhão em oração, jejum, leitura da palavra de Deus, ele mortifica a carne. O jejum mortifica a carne? Não. O jejum alimenta o teu espírito. Quando o teu espírito está forte, é o teu espírito que ele fica. A carne, tu fica aí. Peraí, eu vou lá, vou falar um monte pro Flávio. A minha carne fala. Aí, meu espírito fala assim, onde é que tu vai? Quem falou que você comanda aqui? Quem manda aqui sou eu, carne. Carne, fica no teu ganchinho aí, bate a tua bolinha aqui, deixa o tempo passar. É assim, irmão. O evangelho não é aula de boa maneira. Ou está dentro, ou está fora. Ou é Caim, ou é Abel. Não tem jeito. Só que à medida que nós cremos nesse evangelho mentiroso, de uma aula de boas maneiras, que não é comunhão com Deus, porque a carne se converte, irmão. O que muda o nosso interior, o que quebranta a nossa vida, é essa nossa comunhão, irmão. Que é o que Paulo falou, a vida de Cristo, ela começa a se manifestar em nossos corpos imortais. É que o crente Caim, ele vira um assassino de almas. Ele vira assassino de alma por quê? Ele não pensa para falar. O que a palavra fala? Que aborrece seu irmão é homicida. Não, ele fala, vou falar. Se o camarada gostar, se não gostou é com ele mesmo. Ou o crente Abel, ele sabe da importância de estar em comunhão com seu irmão, e ele prefere, às vezes, mesmo dando certo, pedir perdão. Ele sabe o quanto é importante a comunhão com Deus, que ele não quer perder por nada. Irmãos, o evangelho não é de você saber, o evangelho é de você sentir. O evangelho não é de você ser grande, é ser uma nova criatura. Mas não de um treinamento, não de uma PNL, não de um livrinho de estatuto da igreja. Não, irmãos, é à medida que você vai se relacionando, você vai seguindo a pisada, e você consegue falar aquilo que Paulo falou. Eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, se Cristo vive em nós, iremos agir como Cristo agia. Só que isso não é uma utopia. Isto acontece quando nós vivemos o evangelho de Abel. Dá algo precioso. Observe quando Davi peca e ele vai fazer aquele sacrifício, ele vai para Ornã e pede a era de Ornã, um jebuseu. Ornã, sabendo que era para o rei, ele falou assim, não, Davi, pode ficar com tudo para você. Olha que Davi vai falar, não. Eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não tenha valor. Amados, façamos eu e você uma reflexão. Jesus é tudo o que você diz. Você tem dado, em primeiro lugar, Jesus para a sua vida? Ou ele é só um detalhe? Porque esse evangelho triunfalista que pregam aí, fala para a gente vir receber a nossa bênção. Fala, vem aqui, o melhor de Deus está... Irmãos, o melhor de Deus na minha vida aconteceu quando eu encontrei Jesus, irmãos. Nunca mais eu perdi aquela paz. Nunca mais eu fui igual. O melhor de Jesus na nossa vida foi quando Cristo abriu os braços na cruz e morreu e nos libertou. E enviou o Espírito Santo. Que melhor é esse que vai vir, irmãos? Se isso aqui tudo vai passar, isso aqui no máximo que vai a 100 anos, 110, a eternidade é que vai fazer a diferença. Por que nós diremos, eu tenho que ir para a igreja para receber, eu vou lá buscar a minha bênção? Como, irmãos? Jesus morreu na cruz, tomou cuspida na cara, coroa de espinho. Não, irmão, eu não tenho que vir aqui receber minha bênção. Eu tenho que dizer, Senhor, eu vim aqui para te agradecer que eu não sou digno de ser pastor dessa igreja, Senhor. Eu sei que eu sou pastor pela tua misericórdia. Tem pessoa melhor do que eu, mais bonito do que eu, mais novo que eu, mais inteligente do que eu, e menos pecador do que eu. Eu não sou digno, Senhor, de fazer parte do teu rebanho, porque eu nasci no evangelho e me desviei.
É isso, Senhor, eu não sou digno de tu mandar teu filho morrer na cruz por mim. Eu vim aqui te adorar, te agradecer. Só que Deus é tão maravilhoso que além dele morrer na cruz, Jesus morrer na cruz por mim e por você, ele ainda quer nos abençoar. Mas só que eu não posso vir à casa de Deus para pedir uma bênção. Eu tenho que vir adorar. Ele deu o dia, Ele me deu saúde, eu estou vivo. Ele me deu uma paz que o mundo não pode conhecer, que o mundo não conhece. Ele me deu uma alegria que o mundo não conhece. Uma alegria que eu não preciso de beber cerveja, de me drogar para estar feliz. Não precisa de estar no dia do pagamento. E eu vou vir para a igreja para receber minha bênção? O crente Abel, ele entende quanto ele é amado. E quando alguém entende quanto é amado por Deus, as calúnias não mexem mais com ele. Os holofotes não são, mas pelo contrário, ele tem medo de holofote. Ele morre de... Irmãos, quem sabe o perigo que é tocar na glória de Deus, até morre de medo de holofotes. Amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã, que eu e você podemos fazer hoje uma reflexão. E como foi cantado, voltar ao primeiro amor. Irmãos, ou Jesus é ou Jesus não é, mas Ele é. Vale a pena você renunciar tempo na sua vida para buscar Deus. Porque nós somos imediatistas. Queremos ver resultados rápidos. Mas com Deus é processual. Mas é impossível alguém que comece a renunciar tempo na sua vida para estar com Deus que não veja resultado, porque Ele é fiel. Por isso que é importante o estudo da palavra, se entender que o Evangelho não é uma aula de boas maneiras. O Evangelho é muito maior do que isso. O Evangelho é poder de Deus, é relacionamento, é mudança de vida, é paz interior. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Vamos orar? Oremos. Amado Deus, eu ouvi a Tua palavra. Pai, neste momento, Deus, eu te agradeço, ó Pai, por saber que sendo tão pecadores, Tu nos amou mesmo assim. Pai, sabemos que não somos dignos de tão grande amor. É a Tua graça, é a Tua misericórdia, é o Teu amor que nos concedeu estar, ó Pai, neste lugar. Pai, obrigado pelo Teu amor. Senhor, nos perdoa a nossa incoerência. Pai, eu te peço, ó Deus, que nos perdoa em tudo que nós temos feito. Queremos dar ainda o nosso melhor para Ti, Pai. Ó Deus, dá-nos graça, Pai, para que possamos entender o quão importante é te colocar como centro das nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por cada vida que veio nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, para que possamos prosseguir de fé em fé, de glória em glória, conhecendo e buscando Te conhecer cada vez mais. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente já está chegando.